O conteúdo apresentado a seguir foi retirado do livro didático, capítulo 4, página 50 a 66. Protozooses, doenças sociais. O parasitismo consiste em um ser vivo, um parasita, que vive dependente do alimento vindo do corpo de outro ser vivo, o hospedeiro. Segundo Marston Bates, o parasitismo é uma forma de partilha de energia, em uma interação que controla a densidade das populações, evitando que cresçam muito e esgotem os recursos ambientais importantes, como espaço e alimento. As doenças parasitárias afetam frequentemente os indivíduos mais predispostos, que são mais jovens, mais velhos ou portadores de distúrbios, sendo eles nutricionais ou imunológicos. O parasitismo para o ser humano é um grande desafio na questão das pessoas que vivem em condições sociais mais precárias, dentre a população. Certas doenças parasitárias chegam a afetar um grande número de pessoas. No Brasil, por exemplo, há graves surtos que já ocorreram de malária, doença de Chagas, leishmaniose, teníase, cistercercose, esquisitomose, ascardíase, acilostomiase. Parasitas e hospedeiros. Existem parasitas entre os vírus, bactérias, fungos e protozoários. A gente também pode encontrar parasitas entre os plateumintos, ovelídeos, que são as sanguessugas, entre outros. Os parasitas apresentam estruturas e comportamentos que permitem se instalar no seu hospedeiro, e sua evolução se dá por meio de influência mútua, um servindo como agente de seleção natural do outro. Esse processo é chamado de coevolução. Danos causados por parasita. Os parasitas podem afetar diferentes tecidos e órgãos do corpo do hospedeiro. Sangue. O plasmódio, ele destrói o glâmbulo vermelho e o exossomo alimenta-se do plasma sanguíneo. Intestino. A lombriga e as tênis aproveitam parte do alimento ingerido pela pessoa parasitada. O anquilostomo, por sua vez, fixa-se na parede do tubo digestório, alimentando-se do sangue retirado do hospedeiro. Vasos linfáticos. As filárias provocam a obstrução desses vasos. Tecidos diversos. Os protozoários da espécie Toxoplasma gondii agem indistintamente no sangue, nos moluscos, no encéfalo, nos pulmões e etc. Penetração do parasita no hospedeiro. A entrada do parasita no corpo do hospedeiro ocorre geralmente através da pele, de mucosas ou por via oral. O parasita tem penetração ativa quando entra no corpo do hospedeiro por recuso próprio. As larvas do parasita causadoras da esquistossomose e da anquilostomiase, por exemplo, penetram ativamente pela pele humana. Na penetração passiva, o parasita é levado por outro organismo, como insetos que, ao perfurarem a pele do hospedeiro, ao se alimentar, podem introduzir parasitas trazidos de outro indivíduo. Transferência de parasitas. A continuidade do ciclo de vida de um parasita depende fundamentalmente de sua transferência de um hospedeiro para o outro. A saída das formas infectantes do parasita, que podem ser ovos, cistos ou larvas, acontece sobretudo pelas fezes, pelo sangue e por outros diversos tecidos. Doença de Chagas. Em 1970, o médico Carlos Chagas estava coordenando uma campanha contra a malária em Minas Gerais, até que ele observou que muitas pessoas da região estavam manifestando uma doença desconhecida,
E depois de pesquisas, ele chegou até o agente transmissor, que era o percevejo barbeiro, e o protozoário Trypanosoma cruzi. Essa doença foi chamada de doença de Chagas. Agente etiológico e vetor. O causador da doença de Chagas é o protozoário Trypanosoma cruzi. Ele possui duas formas, flagelada e aflagelada. Quando o protozoário está em um vertebrado ou em um mamífero, a forma flagelada é observada no sangue, e a forma aflagelada produz grupamentos no interior das células do coração e no sistema nervoso. O trypanosoma é um parasita heterogênico, pois passa em diferentes hospedeiros. O barbeiro, principal transmissor, tem hábitos noturnos e são hematófagos. Ele se infecta com trypanosoma quando suga o sangue de vertebrados silvestres que estavam contaminados, e depois ele se aloja perto das casas e acaba infectando as pessoas. Ciclo de vida do parasita. O barbeiro suga o sangue de um animal infectado e se contamina. No tubo digestório, o trypanosoma se multiplica por divisão binária. O barbeiro infecta uma pessoa através de picada ou através de fezes depositadas em feridas. Dentro das células, o trypanosoma converte-se em forma aflagelada e retorna à corrente sanguínea. Após isso, ele vai para os outros órgãos e repete todo o processo novamente. Existe o risco de ser contaminado através de transfusão de sangue ou ingestão de alimentos contaminados. Manifestações. O período de incubação dura de 1 a 2 semanas. Seus sintomas são febre, mal-estar, dor de cabeça e falta de apetite. E pode chegar até a fase crônica da doença, onde ocorrem lesões no coração e no tubo digestório. Prevenção. O tratamento da doença de Chagas crônica é ainda insatisfatório. O melhor método de prevenção é o uso de inseticidas para matar o besouro. A malária é uma doença infecciosa e a mais antiga. Cerca de 200 milhões de pessoas são infectadas por ano. Segundo o Ministero da Saúde, no 1999 foram registrados 600.000 casos e em 2014 foram confirmados 144.000 casos de malária na Amazônia Legal. A maioria dos casos ocorre em áreas rurais, mas também nas urbanas. 4 espécies de plasmódios têm o ser humano como hospedeiro e causam malária. No Brasil, temos o P. vivax, responsável pela maioria dos casos, P. falciparum e P. malariae. Os plasmódios são parasitas heterogênicos, ou seja, que têm 2 ou mais hospedeiros. Nesse caso, o ser humano vertebrado e o mosquito invertebrado. O vetor da malária é o mosquito prego, e somente as fêmeas, que são hematófagas, ou seja, que se alimentam de sangue, transmitem o parasita. A fêmea pica uma pessoa infectada e ingere gametocitos. Eles se differenciam em gametas que se unem formando um zigoto no tubo digestório. O zigoto entra na parede do tubo e se converte em um ocisto, que é uma estrutura multinucleada que se divide em esporozoitos, pequenas células. Estes vão para as glândulas salivares do mosquito e são mandadas através no sangue da outra pessoa. Os mosquitos que têm as glândulas salivares cheias de esporozoitos picam várias vezes e isso aumenta a chance de transmissão. Os esporozoitos chegam no fígado, onde se realizam muitas divisões celulares e os produtos dessas são chamados de merozoitos, que invadem hemácias, nas quais se formam novos hematocidas, e se provoca a lise celular e invadem outras hemácias. Alguns parasitas sofrem diferenciação celular, originam gametocitos que são transferidos para outro mosquito. As manifestações são febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga, delírios e vômitos. O pigmento malárico, a hemozoína, é liberada quando os parasitas rompem
As hemácias. A liberação de hemozoína causa febre de malária. As infecções por P. vivax e P. falciparum, que causa morte, provocam a febre terça porque se manifestam no terceiro dia. Por P. malariae, a febre quarta, porque a febre chega no quarto dia. Na forma crônica podem ocorrer anemia, febres, aumento do tamanho do fígado e alterações cardíacas. Tricomoníase. A tricomoníase é causada por um protozoário da espécie Trichomonas vaginalis, que é um parasita monogênico que só afeta uma espécie, que é transmitido por meio de relações sexuais ou objetos contaminados, como toalhas, roupas íntimas. No homem, ela pode atingir a próstata, a uretra e as vesículas seminais. Já na mulher, se caracteriza pela inflamação vaginal, como corrimento, coceira e dor. Para evitar esta doença, recomenda-se o uso de preservativo em todas as suas relações sexuais, adotar medidas de higiene em todas as pessoas e tratar as pessoas infectadas, incluindo o parceiro sexual da pessoa infectada, pois este pode ser um portador assintomático. Giardíase. A giardíase é causada por um parasita monogênico, ou seja, que atinge somente uma espécie, no caso, a nossa espécie, os humanos. Este parasita é um protozoário binucleado, da espécie Giardia intestinalis ou Giardia lambria, que infecta seu hospedeiro por meio da ingestão de cistos, que podem estar presentes nos alimentos, principalmente em verduras. Estes cistos podem suportar até 2 meses fora do hospedeiro e toleram até mesmo cloro. E essa resistência torna possível que estes cistos sejam carregados por baratas, moscas ou até mesmo por nossas mãos. Este dificulta a absorção de nutrientes, podendo causar diarreia, dor abdominal, perda de peso, anemia e falta de apetite. Ele ocasiona isso, pois ele se aloja na mucosa do intestino delgado. Dentre as medidas que podemos tomar está a lavagem e o cozimento cuidadoso com os alimentos, medidas de saneamento ambiental, higiene pessoal e tratamento das pessoas infectadas. Leishmaniose cutâneo-mucosa, também chamado de úlcera de Bauru, é causada pelo Leishmania brasiliensis, parasita transmitido pela fêmea do mosquito Lutizamia. Essa doença provoca lesões na pele, destruições da cartilagem nasal, e sua prevenção é o combate ao mosquito. Leishmaniose visceral, ou calazar. Protozoário causador é a Leishmania. O mosquito transmissor é o Lutizamia. Pode ser fatal se atingir o fígado, baço ou a medula óssea. Sintomas são anemia, emagrecimento, aumento do fígado ou do baço. Toxoplasmose. O protozoário é o Toxoplasma gondii. É causado por ingestão de ócitos com fezes de gatos. Nos fetos, a transmissão congênita
pode causar lesões nos olhos e parte no sistema nervoso. A sua prevenção é cuidado com os gatos e alimentos. Obrigado por assistir. Nós, os alunos Andriele, Felipe, Hilária e João, coordenados pelo professor Emanuel Victor Bastos, agradecemos a você, ouvinte. Até a próxima!